Irmãos, eu estou concluindo hoje os 8 pilares de como a gente entende, os 7. Eu estou no 7º hoje, é o último, não sei porque eu quero, acho que tem um 8º, então eu cito ele. E de como a gente compreende a Bíblia, e particularmente como nós vivemos como igreja. Vamos lembrar de todos eles. O primeiro, nós somos um lugar de amar Deus, isso é óbvio, mas Deus é a prioridade, é a razão da nossa existência como igreja. E quando a gente fala em lugar, está falando em pessoa. Em segundo lugar, nós trabalhamos para amar pessoas. E amar pessoas aqui não é fazer o que elas querem, mas é valorizar, é encorajar, é ajudar cada uma delas a viver o que precisa viver. Ninguém pode amar Deus e rejeitar a gente. Em terceiro lugar, nós lutamos para ser uma igreja da palavra, em que a Bíblia é pregada, ela é a revelação dela que nós vivemos. Ninguém vai vir pregar uma interpretação de uma visão pessoal, tem que ter base bíblica. Nós somos o povo da palavra, do poder, cremos que não cessou nada que é da igreja primitiva. Nós somos o povo que cremos num Deus que é poderoso, como disse bem Wesley aqui na oração. Nós somos um lugar de santidade, que lutamos para ter caráter. E santidade entre nós tem a ver com andar na luz, com não andar escondido. Lutamos para ser uma igreja de caráter e nós, em várias áreas, trabalhamos isso. Na área da política partidária, na área dos relacionamentos. Nós desejamos, como igreja, parecermos com Jesus. Em sexto lugar, nós somos um lugar de liberdade na adoração, liberdade nos usos, e tudo, e o limite da nossa liberdade é aquilo que leva para o pecado. E desejamos ser uma igreja que vive por revelação. Diga comigo, quero viver por revelação. Amém? Irmãos, a Bíblia tem duas coisas que só na Bíblia tem: a inspiração e a revelação. A inspiração foi a capacidade que Deus deu a mais ou menos 40 pessoas de escrever a Bíblia, inspirado nele. Você já deve ter visto alguém dizendo, a Bíblia foi um homem que escreveu. Sim, foram homens que escreveram, mas homens que foram inspirados, capacitados por Deus. A segunda coisa que a Bíblia tem é que ela é uma revelação da parte de Deus, onde Deus revelar é uma coisa que está ficando mais escassa, mas a gente falava de revelar um filme. Agora, pouca gente revela porque está tudo no digital. Mas é tirar do escuro e trazer porque é claro. Revelar é como está com véu e você tirar o véu para o rosto aparecer. A revelação é uma capacidade da parte de Deus. Sem revelação, a Bíblia seria um livro comum. A igreja nasce de uma revelação. Lá em Mateus 16, em Mateus 16, do versículo 15 em diante, Jesus é... E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Sim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado a você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. O 18. E eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja nasce aí da revelação de Deus trazendo para Pedro. E Jesus disse para Pedro, não foi tu que
que disse essa palavra. Sua capacidade não tinha. Ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No grego ele disse, tu és Jesus Cristo em UTU. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que sobre essa plataforma, sobre essa revelação, a igreja de Jesus estaria fundada. A Bíblia, a igreja não é fundada em Pedro, viu, irmão? Mas no que Deus revelou para Pedro. A revelação de quem Deus é que nos mantém na igreja. De quem Jesus é para nós. Quem é Jesus para você vai determinar a nossa caminhada. Os irmãos têm ideia, o cristianismo dos primeiros 3 séculos, eles levaram tanto a sério que a palavra Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, em grego, dá a sigla da palavra peixe, em grego. Por isso, em parte das nossas Bíblias, tem um desenhozinho de peixe. Porque peixe, a palavra peixe, as 5 letras, são a sigla no grego de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja caminhou nessa revelação. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Você pode dizer comigo? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E essa revelação, irmãos, ela conduz o cristianismo até hoje. Quem é Jesus para você? Quem é ele? E nesse dia Jesus revelou para Pedro, quando a capacidade de Pedro não podia decifrar quem Jesus é. Revelação, irmãos, ela é uma dádiva do céu para nós. E é claro que a gente trabalha com o princípio da revelação rema. A Bíblia é a revelação geral de Deus, é o Logos de Deus, mas o Espírito Santo, ele está falando conosco na caminhada, nos ajudando naquilo que não está na carta magna, geral. Aqui não diz com quem você vai casar, aqui não diz em que você vai trabalhar, mas o doce Espírito de Deus vai nos ensinar nessa caminhada como ouvi-lo. Por isso, irmãos, é um privilégio ter revelação, viver por revelação no meio da igreja. A revelação, irmãos, ela vem por uma profecia, ela vem por sonho, ela vem pela palavra de conhecimento, ela vem por uma intuição. A revelação é a maneira, olha o que tem em Efésios 1:17. Vamos lá? Vê comigo. Pelo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, vamos ler de novo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Paulo está rogando a Deus que nos dê um espírito de revelação. E a revelação, irmãos, é compreender as coisas numa ótica de Deus. Sem revelação, olha o que a Bíblia diz, lá em Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído. Então Deus deseja falar conosco. Nosso Deus é um Deus pessoal. Você pode dizer amém? Ele é um Deus pessoal. Viver por revelação, desculpa. Viver por revelação, eu ouvir a Deus, é consultar o Senhor. Pode colocar ok. Diga comigo, igreja. Viver por revelação é consultar e ouvir o Senhor. Uma das promessas de Jesus para a igreja, ela está lá em João 14:21. Jesus diz assim:
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, diga comigo, e me revelarei a ele. Se você tem os mandamentos, é porque eu obedeço. E se eu obedeço, é porque eu amo. E o Pai está comigo. E Jesus, Jesus promete que ele vai se revelar a nós. É uma promessa de Jesus. Se revelar a nós. Se mostrar, falar conosco. Mas, irmãos, tem um entendimento de que sem transpiração não tem revelação. Quer dizer, que não é tão simples ouvir Deus e entender. Porque parece que a gente gostaria que fosse muito claro e nítido. Não, revelação é resultado da nossa caminhada com Deus. Se você não obedece Deus nas coisas pequenas, dificilmente terá revelação para as coisas grandes. Viver por revelação é consultar e ouvir o Senhor. Eu disse no culto pela manhã, nós não somos como jumento do Piauí, sem dono. Nós temos dono. E todas as vezes em que eu ajo pela minha própria vontade, sem que Deus me autorize, como foi com alguns homens da Bíblia. Um dia, Deus falou com Abraão, pega teu filho e sacrifica. Passou um dia, ele caminhou mais 3 dias e chegou no lugar. E quando chegou lá no lugar para sacrificar Isaac, Deus disse para ele, já tá bom. Você já me respondeu. Não mate o menino. Olha aqui para mim, irmão. Quem ouviu Deus ontem e não está escutando ele hoje, pode estar matando Isaac. Quem ouviu Deus ontem, mas Deus falou comigo. Mas Deus não muda. Deus não muda, mas sua estratégia muda. Um dia Deus disse para Moisés, bate a vara na pedra que vai sair água. Bateu e saiu água. Tempos depois, o Senhor disse, Moisés, fala a pedra. Moisés estava agoniado, zangado, o povo aperreando ele. Ele tacou a vara na pedra. Essa desobediência impediu ele de entrar na terra. Às vezes, irmãos, eu estou tão estribado, tão convicto de uma convicção do passado, e o passado está me pedindo de escutar Deus hoje. Mas eu escutei Deus há 4 dias atrás. Como é que ele diz agora que é para eu não matar mais um menino? Quem vive por revelação depende de Deus. E olha aqui para mim, quando a gente luta para ter ou para querer uma coisa que Deus não quer nos dar, a gente perde até o que Ele já nos deu. Quando a gente luta obstinado para ter uma coisa ou fazer algo que Deus não quer que a gente faça, a gente perde até o que Ele já nos deu. Foi assim com Eva, foi assim com Sansão, em querer Dalila força. Diga comigo, misericórdia. Irmãos, nós vamos querer aquilo que é de Deus. Consulte ele. Mike Murdock, diga comigo, só há revelação com suor, com transpiração. A gente vai ouvindo Deus e não é fácil ouvir nem entender. Mas Mike Murdock, um pregador americano, ele disse que jantou com uma mulher, a viúva de um pastor. Ele ia viajar e Deus mostrou para ele num sonho que ele ia morrer, que o avião ia cair. E eu não sei como foi a conversa, né, a oração, e ele resolveu ir, e o avião caiu e ele morreu. Então, às vezes, irmãos, Deus vai falar com você e a gente não entende. Esse mesmo Mike Murdock conta a história de 2 homens, pastores, que iam pregar em uma conferência e chegaram no aeroporto e deu overbook. É quando eles venderam, se enrolaram lá e tinha mais gente para viajar do que cadeira.
E ele disse que eles quase subiram no balcão, dizendo, nós precisamos viajar, temos um compromisso, pá, 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 pá. E eles tiraram as pessoas do avião, demonstraram como é que faz, às vezes a empresa paga, e botaram aqueles dois pastores. E o avião caiu e eles morreram. Eu, quando vou viajar, faço o máximo que for. A moça disser que eu não vou viajar, pô, minha filha, fica aqui. Quando aquele avião da TAM caiu no Rio de São Paulo, ali morreu um pastor que tinha tido a visão de muitos, de muitos, de muitos sacos pretos. Mas naquele avião que Deus mostrou para aquele pastor, cheio de saco preto, e um deles foi o dele, mas também ali, você já deve ter visto aquele crente que ia pela empresa, e o voo dele é daquele que pegou o ônibus, e o ônibus leva a gente para perto da escada do avião. Quando ele estava no terceiro, no quarto degrau, não sei, o Espírito Santo disse para ele, volte, não vá. Eu imagino o constrangimento, todo mundo subindo e ele descendo. Olha aqui para mim, irmão. Se você não escuta Deus, se você não busca a revelação de Deus para as coisas pequenas, você não vai saber ouvir nas grandes. E aquele homem entende de Deus que era para ele voltar. Ele disse que quando ele voltou para a empresa, estava todo mundo diante da televisão, porque sabia que todo mundo tinha morrido. A primeira, uma irmã batista desviada, se reconciliou logo quando viu ele. O senhor está vivo, meu Deus! E quando ele apresentou para os patrões e para os colegas, Deus disse para mim, para eu não subir. Como é que você vai subir no avião, irmão? Como é que você vai voltar da escada de um avião se você não ouvir Deus? Se você não ouviu Deus para dar uma esmola ou uma generosidade para alguém, se Deus não escuta, se você não obedeceu Deus para entregar uma palavra, a revelação, ela é crescente. Diga comigo, a revelação, ela é crescente e é pela obediência. Irmãos, e não é fácil. Um dia uma intercessora da igreja disse para nós, ainda lá no Jussara, cuidado com a mulher de branco que vai chegar, ela não tem nada a ver comigo. E uma igreja aqui de Imperatriz fez uma mega conferência na praça pública. E eu não fui, mas as minhas ovelhas foram, o pastor, uma mulher de Deus, prega aí, papapá. Pastor, nós descobrimos que ela tem agenda. Pastor, vamos convidar ela aqui para pregar na Nova Aliança. Todo mundo animado. Ele falou, vamos. Não orei, mas... E antes do dia dela vir pregar na Nova Aliança, eu a conheci. E descobri que ela usava branco, só pregava de branco. E aquela palavra estava guardada há 4 meses. E agora vai eu pedir perdão para a mulher e irmã Sara não vai pregar aqui. E digo, se a mulher de branco for essa, Jesus disse que não é. Não disse nada para ela, mas disse para os irmãos, ela não vai pregar. Irmão, você não queira saber da bagaceira que aquela mulher fez em Imperatriz. 7-1. Tinha um dom, mas sem caráter. Mas Deus disse para nós. Cuidado com a mulher de branco que vai chegar. A revelação, irmãos, ela vai nos ajudando a ouvir Deus. Mas há muitas vezes que eu não ouvi. Eu posso lembrar de tantas vezes que eu não fui capaz de discernir, mas outras foi, por revelação, nós vamos caminhar. O Mateus comprou o Jussara e ele deu um tempo para nós e nós estávamos procurando um lugar. E conhecemos esse lugar. Mas só eu, Oscar e Fátima sabíamos que a Avon ia sair daqui e ia para outro lugar. Aí Deus vai para uma intercessora e diz para ela, e ela vem dizer para mim, e nós oramos, Senhor, é lá, é ali naquele lugar que o Senhor quer a igreja. E aí Deus vai e diz para a intercessora que ia ter uma nova aliança perto da casa do pai dela.
A irmã Marilene. Ele disse, Marilene, ela disse, Deus falou comigo, pastor, que vai ter uma nova aliança perto da casa do meu pai. Eu digo, meu filho, teu pai mora onde? Eu disse, meu pai mora na Benedito Leite, esquina com a Maranhão. Vem aqui na esquina. Aquela era a maneira de Deus confirmar para mim que ele queria a gente aqui. Aleluia. A Marilene não sabia, como intercessora, mas nós estávamos orando, perguntando a Deus. Então diga comigo, quem vive por revelação, transpira o esforço de querer ouvir Deus. Todo pensamento que vem na sua cabeça é de Deus. Não é, irmão? Ah, mas eu estou com vontade. Que vontade, menino? Pergunta para Deus se essa vontade é dele. A Bíblia diz que o querer e o realizar é dele. Mas a Bíblia não diz que toda vontade do Raimundo Nonato é de Deus. Pergunte para ele. Quem desobedece a Deus hoje, atrasa o que ele quer fazer amanhã. Viver por revelação é consultar e ouvir o Senhor. De uma maneira progressiva. É uma promessa de Jesus. Que ele vai falar conosco. Mas, irmãos, nós temos a voz da nossa vontade, a voz do mundo, a voz de amigos, a voz do diabo. Queira ser conduzido pelo Senhor. Mais do que conduzido por seu pastor, por sua liderança. Embora, diz um amigo meu, lá do Paraná, que se você tem dificuldade de ouvir o Espírito Santo, comece ouvindo a mulher. Comece ouvindo sua liderança. Comece ouvindo. A gente diz que Samuel, quando Deus falou com ele, ele achou que era Eli, o líder dele. Não estou dizendo que a voz de Deus é a voz do seu líder, por favor. É a voz da sua esposa, a voz do seu pai. Não. Mas quem anda debaixo da autoridade, escuta primeiro. Há uma concordância entre marido e mulher. Há uma concordância com a sua liderança. Ouvir, viver por revelação, é saber que Deus fala. E eu não estou dizendo para você que uma palavra profética que alguém lhe entregou foi Deus. Você vai perguntar, Senhor, confirma. Um sonho que você teve, ore a Deus e diga, Senhor, confirma. Porque o sonho, ele pode ser para você cancelar um projeto do diabo ou para você se firmar no projeto de Deus. Se não entende, diga, Deus, cumpra-se a tua vontade. Diga comigo, Deus, cumpra-se a tua vontade. Em nome de Jesus, não responsabilize as pessoas pelas suas falhas. Alguém disse que a minha mulher era de Deus, eu casei, agora fez para me trair. Pare de culpar os outros meninos. Muita coisa que era da vontade de Deus e que era da vontade de Deus. Mas tem uma coisa chamada liberdade pessoal. Quem casou Isaac e Rebeca foi Deus. Provas e mais provas. Lá no futuro, está Isaac e Rebeca. Um gostando do filho e outro não. Mike, um homem chamado Bill Johnson diz que a caminhada da fé é viver de acordo com a revelação que temos recebido, em meio aos mistérios que eu não posso explicar. Coloque aí, meu filho. Caminhar em fé é viver de acordo com a revelação que temos recebido, em meio aos mistérios que às vezes eu não posso explicar. Tem coisa que nós não vamos poder explicar, irmão. Deus nos entregou uma palavra um dia que eu comprasse sem dinheiro. Olha que palavra boa. Não pode entregar isso para toda a gente não, né? Compre sem dinheiro. Minha mulher disse, será que é para nós? Eu digo, sem dinheiro. E nós fomos orar. Senhor, essa palavra é para o ano. Essa palavra é para um período. E naqueles dias, a nova aliança de Sítio Novo do Tocantins
tinha muita gente, e apareceu um terreno para comprar, eu acho que isso há 8 anos atrás, ou 10. E o Anivaldo, junto com o pastor Vanderlei, cuidava daquele trabalho. Apareceu um terreno 30 por 50, 40 por 50. Naquela época 30 mil reais. E eu tinha uma palavra naqueles dias: compre sem dinheiro. O Anivaldo disse para mim: olha, pastor, eu tenho 130 mil para receber. Quando eu não era nem crente ainda. Pastor, eu vou fazer um voto aqui. Se eu receber esse dinheiro, eu dizimo para a gente comprar esse terreno. Fiquei logo triste com ele. Rapaz, o cara 130 mil está perdido. Já podia ter feito um voto maior, né? Mas oramos e concordamos. E Deus abriu a porta e o dinheiro chegou. E ele entregou. Tinha 13, faltava 17. Mas eu tinha uma palavra de comprar sem dinheiro. Eu digo: Nivaldo, vamos perguntar para o homem do terreno se ele dá 30 dias por 17 mil. E fomos ao homem e ele deu. E dentro de 30 dias, Deus mobilizou outras pessoas e nós compramos o terreno e pagamos. Aleluia. Mas, irmão, você não tinha dinheiro nem para comprar o terreno, como é que a gente ia construir? Mas olha aqui para mim, por causa da obediência daquela palavra, um homem que era o sócio do Anivaldo, que tinha feito a IFOL, disse para ele: eu tenho 50 mil para vocês construir o prédio. Tum. Os 50 mil não deu, ele mandou mais 50. Sítio Novo tem um tempo construído, um lugar bonito. Olha aqui para mim, dá uma glória a Deus aí. Mas vem por causa de uma palavra que você primeiro obedeceu. Se você não tem uma palavra, não crê nela, a sua desobediência é um limitador para aquilo que Deus quer entregar amanhã. Diga misericórdia. Quem vive por revelação, vive por obediência. Deus falou com você, caminhe, moço. Se você não der o primeiro passo, eu vou comprar um carro por fé. Irmão, fé é comprar por aquilo que Deus falou. Aquela palavra que Deus disse: compre sem dinheiro, irmão, eu tenho certeza que não era para a minha vida toda, mas era para aquele momento. Você tem uma palavra. E Deus vai ter um mistério. Deus disse para nós um dia assim: Deus entrega o primeiro terreno da igreja. Ele tem 16.250 ou 450. Irmão, a chácara não era muito maior, e o terreno da redenção era menor do que esse. E Deus disse: é o primeiro terreno que eu entrego para você. Irmão, nós passamos mais de 3 anos. Deus disse que entregou, cadê esse terreno? E um dia, quando a escritura da redenção veio para nós, veio 16.250. Por quê? Porque 5.000 metros não era nosso. A gente tem que entregar para a Igreja Batista Redenção ao lado. Mas veio aquela escritura toda no nosso nome. Compreende? Não era nosso. Mas a primeira escritura nossa tinha 16.250, 400. E nós desmembramos e entregamos os 5.000 que não era nosso. Estamos esperando o novo e definitivo terreno que Deus vai nos entregar. A ágape, aleluia, porque no dia dessa promessa ele disse: Deus agora entrega o novo e definitivo terreno. Ele fica para onde a cidade vai crescer. Nós temos 16.000 metros ali por rumo da rodoviária, por trás. Nós vamos vender para construir o templo da ágape, por comprar esse, no nome de Jesus. O primeiro documento chegou, o segundo ainda não chegou. Quem anda por revelação, irmão, anda ouvindo Deus em cada tempo. Talvez você diga: pastor, mas se eu não agir, a gente tem que orar e agir. Irmão, nós temos que ouvir Deus. E Ele vai dizer em que a gente vai agir. Ele vai dizer em quem vai agir. Tem palavra de revelação, irmãos,
que a gente não sabe como ela vai acontecer. Nós não temos o centro de recuperação de mendigo de BR. E lá, hoje atrás tem outro centro, nós temos 2 centros de recuperação ali. O de drogas e álcool e o de mendigo. Deus falou para o pastor José Luiz que ele ia entregar um terreno para nós, entre Araguaína e Imperatriz, da Belém, Brasília, para fazer o centro de recuperação para mendigo. E um dia o pastor José Luiz, Deus mostrou tudo para ele. Ele viu a placa Vendes, ele parou o carro, atravessou a BR, e como Deus tinha mostrado para ele um S, que a porteira era outra, de cimento, estava tudo ali. 600 mil. Nós não tínhamos a possibilidade nunca daquilo. Mas ele disse, a visão que eu tive, o lugar é esse. Passaram-se os anos. A Nova Aliança Ágape comprou um terreno ali no Jussá, no Três Poderes. Fomos pagando durante um ano. Daqui a pouco veio um boom imobiliário. Nós vendemos aqueles 7.000 metros, compramos 16 mil, compramos o terreno da Moriá, que está construído hoje, e compramos aquela chácara, como Deus tinha falado. Aleluia. Mandamos dinheiro para a África e para outros lugares. A caminhada da fé é viver de acordo com a revelação que a gente tem recebido, em meio aos mistérios que não podemos explicar. Você errou, não ouviu Deus, desobedeceu, volte para um lugar de arrependimento e diga, Senhor, eu quero te ouvir. O rebelde, que faz a sua própria vontade, vai atrasar o que Deus quer fazer na sua vida. Diga, Senhor, eu quero te obedecer. Aleluia. Irmãos, e talvez seja por isso que o evangelho é chamado de fé e não de entendimento. O evangelho é fé. Eu não tenho que entender, mas eu tenho que caminhar no nome de Jesus. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 4:4. O diabo lembra Jesus. Ele estava com fome e o diabo sugere a Jesus que ele multiplique pedras em pães. Vamos ler o que Jesus respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é que Jesus estava dizendo para o diabo? Que a gente vive, irmãos, para suprir nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais, financeiras, mas nem só para a nossa necessidade a gente vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, essa palavra saiu da boca de Deus. Mas vamos viver do que Deus tem para nós hoje. Ouvi a voz de Deus ontem e não ouvi hoje. Está baseado na experiência do passado. Eu posso estar impedindo o novo de chegar na minha vida. Sem revelação, irmão, a gente pode perder o que Deus nos entregou no passado. O reino das trevas não pode resistir a um povo que ouve a voz de Deus hoje. As astutas ciladas do diabo. E a principal astuta do diabo é engano. Não é o engano vem antes do pecado. O engano é alguém querendo ir para Belém e pegando a estrada para Brasília. O contrário. Engano é a maneira como o diabo tem enrolado o povo de Deus. E ele não vai nos enrolar. Aleluia. Você viu domingo pastor Lucas falando de como nós vamos consultar o Senhor. E às vezes, irmãos, nós vamos consultar o Senhor como Davi consultou. Pergunte a ele. Por exemplo, hoje pela manhã eu vi mais minha cunhada e eu passei
quando fui dobrar na Dogival, hoje tem a Porto Belo, né? Porto Belo, material de construção. Mas os dinossauros de Imperatriz, o que é que teve ali há muitos anos atrás? 100% vídeo, lembra? Uma loja famosíssima. Quantas lojas de vídeo você conhece Imperatriz hoje? De videocassete? Tem alguma? Não tem. Porque mudou as coisas. Mas quem botou loja de vídeo que não orou, tomou prejuízo. Porque, mas é o momento, é o que mais tem. Consulte Deus. Ele quer lhe ajudar a ser um empresário de sucesso. É um empresário de sucesso. Consulte o Senhor. Não vá para aquilo que é o momento, não. Lá em 2 Samuel 5, 23. Então Davi consultou o Senhor de novo, que ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê uma volta por trás dele e ataque em frente das amoreiras. Irmãos, nós não somos jumento perdido no Piauí. Quando eu era menino, meu pai mostrava as cabras montesas. Meu filho, aqui são cabra braba, que ninguém consegue pegar, só se for no tiro. A Bíblia fala de jumento montês, que vive pelas montanhas. Não, irmão, nós somos um povo que escuta a voz de Deus. Viver por revelação é viver por aquilo que Ele nos conduz. Quando você quer ouvir Deus no que nunca ouviu, faça o que nunca fez. Todas as vezes que eu quero ter algo que eu nunca tive, eu vou fazer o que nunca fiz. Pergunte ao Senhor. Quanto mais eu escuto a minha vontade, mais distante de Deus eu fico. Irmãos, o versículo da nossa vida é Lucas 9, 23. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Vamos ler comigo? Jesus dizia a todos, lembre que tudo que ele dizia continua dizendo, viu? Ele está vivo. Jesus diz a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. O evangelho não é lugar de ganhador, não, irmão, é lugar de perdedor para Deus me abençoar. O evangelho nos ensina mais a perder para ganhar do que viver ganhando. Jesus não nos tirou do mundo para nos tornar o super-herói, mas para nos tornar filhos. E na obediência nós vamos ganhar. Nós vamos viver por revelação. Amém? Nós vamos viver por revelação. A revelação tem transpiração. Não é fácil em alguns momentos, mas nós vamos viver por revelação. Diga comigo, eu sirvo a um Deus vivo. Quem é eu, Pedro? E Jesus disse para Pedro, o Pai revela, tu és o Cristo. Nosso Deus é vivo e nós vamos obedecê-lo. Em alguns momentos dói demais obedecê-lo. Mas é na obediência que nós seremos aprovados. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não está transmitido, mas vai ser mostrado. Deixa eu dizer para você algo, irmão. Parece que quem vive por revelação é fraco. Mas tenha coragem de perguntar a vontade de Deus. Eu já disse para vocês, já fiz talvez com vocês essa oração há muito tempo atrás. Senhor, eu quero viver a tua vontade. E se algum dia eu chorar, lamentar, porque eu não quero a tua vontade, não escuta o que eu estou te orando hoje. Escuta o que eu orei há muitos anos atrás. Diga comigo, Deus,
Eu quero fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viver por revelação, irmãos, é depender do Senhor. E em alguns momentos, o que a gente quer não é o que Ele quer. Mas eu quero a tua vontade. Talvez seu esposo, sua esposa, seus filhos, não sei. Mas diga, Senhor, eu quero a tua vontade. E eu quero te ouvir. Fala comigo. Talvez dos homens que viveu por revelação, é José, marido de Maria. Deus aparecia para ele em sonho. Mas outro homem que viveu por revelação foi Paulo. Paulo vai vindo para Jerusalém para cumprir um voto. E onde ele para, todo mundo diz, ei, lá em Jerusalém tem muita coisa errada. Boa noite. Pois ela vai arrumar hoje. Pode sentar bem ali. Pois nós vamos orar já. Pois senta bem ali com esse menino, que nós vamos orar por você já. Sente bem aí. Parabéns, você veio no lugar certo. Meu Deus. E tu sabe que meu nome é Raimundo, né? Muito bem, pois vai ter moral. Pode ficar aí. Nós vamos orar já. Irmãos, na medida que eu vou ouvindo o Senhor, como Paulo vai caminhando, irmão, chega no momento que ele encontra Ágabo. Ágabo pega o cinto dele só. Quem é o dono desse cinto? Vão prender ele assim lá em Jerusalém. O grupo de irmãos está orando, diz, ei, o que te espera lá em Jerusalém é sofrimento. Como é que Paulo segue, irmãos, numa maneira convicta que Deus queria que ele fosse para Jerusalém? Olha aqui para mim. A revelação de Deus nem sempre é para o que é bom e imediato agora, não. Mas é para ir para o centro da vontade dele. E Paulo vai, e chega em Jerusalém, ele é preso. E eu imagino que Paulo entra numa crise, a Bíblia não diz. E Jesus aparece a ele quando ele está preso lá dentro e diz assim, me importa te prender em Jerusalém, porque eu vou te levar para Roma. O que é que nós temos hoje? Todas as cartas que Paulo escreveu na prisão, elas só são escritas aqui, as cartas da alegria, porque Paulo foi capaz de saber que a revelação de que ele ia sofrer não era para ele não ir, não, era para ele se preparar. Ah, mas Deus está dizendo que se eu for, eu vou sofrer. Pois é, mas é possível que Ele queira que você sofra, que você perca, para Deus ser glorificado. Paulo desceu em Jerusalém, foi preso, foi para Roma, e Roma escreveu as cartas da alegria dentro de uma prisão. A revelação de Deus, irmãos, é para a gente ter convicção que Ele quer que a gente vá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viver por revelação é temer a Ele. Não é fazer nossa vontade, não. É temer a Ele. Você pode dizer amém? Diga comigo, eu tenho dono. E eu vou viver por revelação. Amém? Transpira, não é fácil, mas nós vamos ouvir Deus. E amanhã vai ser maravilhoso. Nem sempre é fácil, mas será maravilhoso amanhã. Se coloque em pé.